você fica com uma reportagem especial gravada num presídio de segurança máxima. Uma entrevista exclusiva com o maníaco do parque. Pela primeira vez, ele fala sobre os crimes que cometeu no parque. Todas as vítimas eram mulheres. Ele se chama Francisco de Assis Pereira. Mas você o conhece como maníaco do parque. Confessou o assassinato de 11 mulheres, mas pode ter matado mais de 100. Já foram abertos 4 processos contra o maníaco. E esta semana a Promotoria de Justiça de São Paulo apresentou uma 5ª denúncia. O primeiro exame psiquiátrico concluiu que Francisco é semi-imputável. Isto é, vive na fronteira entre a lucidez e a loucura. Dentro de um presídio de segurança máxima em Taubaté, São Paulo, o repórter Marcelo Rezende conseguiu a primeira entrevista com o maníaco do parque. É um longo relato. O maníaco conta como e por que matava. Um aviso para os pais. O conteúdo dessa entrevista é, em vários momentos, assustador. Sentia alguma coisa de mim, uma vontade, eu não sei que vontade. Era uma vontade de alguma coisa. E eu saía, como se fosse para caçar alguma coisa. Um rosto normal, uma voz normal, que escondem um matador em série. No programa de hoje, o criminoso que parou o país. Francisco de Assis Pereira, o motoboy, o maníaco do parque. Você vai ver aqui o que jamais foi mostrado. As imagens de Francisco de Assis Pereira no presídio de segurança máxima do estado de São Paulo. Como ele vive numa área isolada, cercada de guardas, para que os outros presos não matem. A hora em que o caçador vira a caça. Chegamos aonde ninguém havia estado antes. A mente assassina do maníaco. Pela primeira vez ele se abre e conta como atrair as mulheres. Revela o prazer e a frieza na hora de matar. Vítimas que ele atacou a dentadas. De próprio punho, Francisco autorizou a entrevista. 2 dias frente a frente com um maníaco que confessou à polícia ter matado 11 mulheres. Ou teriam sido mais de 100. Francisco começa a se lembrar de novas vítimas. Vítimas que cruzaram o caminho do homem que pode se tornar o maior assassino em série da história. Quando a ciência oficial não consegue traçar um perfil exato psicológico, a busca de respostas nos leva a novos desafios. Pela primeira vez, reuniu uma equipe pouco comum a um trabalho de investigação. Fontes nem sempre aceitas à luz da razão. 24 de outubro. Levamos 2 sensitivas ao Parque do Estado, o local dos crimes. Socorro Leite e Regina Giovanetti ficaram se conhecendo naquela hora. E ambas tiveram rigorosamente as mesmas visões, as mesmas revelações, envolvendo o motoboy e suas vítimas. 5 de novembro, o astrólogo Humberto Gentil chegou às mesmíssimas conclusões, traçando o mapa astral do maníaco. Tudo que as sensitivas e o astrólogo disseram foi dias depois reforçado pelo parecer do psiquiatra Guido Palomba, confirmado pelas declarações dos pais do assassino e, mais tarde, pelo próprio Francisco de Assis Pereira. O que eu me lembro foram 8, 9 garotas que eu fiz isso. Esse é absurdo na minha vida. Não podem ser mais, Francisco? Não. Tem certeza absoluta? Acredito que sim. Acredita ou tem certeza? Não posso dizer que eu tenho certeza. Não? Não. Mais jovem? Foram 8 ou 9. No parque? Essa é a real história da minha vida que eu tô contando. Quando eu estava na minha infância, eu tive uma tia, eu não quero julgar ela e nem vou citar o nome dela. Ela teve um ato sexual comigo de criança. Naquela época eu tive uns 6 ou 7 anos. E até hoje eu não me esqueço disso, nunca esqueci daquilo. Nunca abusei nada, imagina, que coisa. Eu tinha o que na época? Eu devia ter... Eu já era bem mais velha do que ele, era uma mocinha já, né? 15 anos, né? Se eu quisesse namorar, fazer o que ele tá falando aí, eu ia pegar um moço, um homem. Qual é a maior lembrança que você tem de quando você era criança? Eu morava com minha avó, né? Sim. E eu costumava muito a descer a um lugar onde que se chamava matadouro. Eles matavam bois, vacas e eu via muita coisa ali, né? E você? Eu via a morte de um animal na frente e aquilo me dava rancor, me dava ódio, eu não mostrava na frente, nunca conseguia mostrar as coisas na frente, sempre eu voltava e ficava chorando. Como é que matava o boi? Conta pra mim. Eu lembro que eles laçavam, né? Soltavam eles pelo corredor, laçavam pelo pescoço e tinha um tronco mais bem forte no meio. Eles colocavam a cabeça do animal no tronco, com uma corda, uma marreta de aproximadamente uns 15, 20 quilos. Uma marreta, assim, de ferro assim, né? Por enquanto, cabam assim, a marreta que dava na hora certa. E dava na cabeça do boi umas 3 ou 4 marretadas. Ou às vezes precisava até demais para desmontar o boi. Né? E eu via aquilo. E como é que o boi caía? Mostra pra mim. Caía ajoelhado assim. Quando o boi desmontava de uma vez, o boi se ajoelhava no chão. E eu olhava no olho do boi. Ajoelhava? Não, o boi. Mostra pra mim, assim, como é que era. Isso é uma coisa importante.
De repente ele desmontava assim. Aí o cara dava marretada, ele ficava meio droga. Dava outra marretada, ele chegava a ajoelhar. Né? Ele ajoelhava, a cabeça dele virava assim e eu olhava o olho dele tava virado. Né? E aí ele dava mais uma outra marretada e eles desmontavam. Aí eu chamei que era, depois dessa posição, qual é a posição que ele ficava? Ela estava mais ou menos assim, do jeito que eu vi ela assim, ó. Mais ou menos assim, com o rosto virado para lá. E qual é a posição? A posição é exatamente, por exemplo, a pessoa, a morta, tinha que colocar a cabeça, né, no chão, em função desse chakra que nós temos, que é o frontal, onde nós temos toda a capacidade de força do corpo está concentrada aqui. Então ela encostando esse chakra no chão e as pernas para cima, ela ficava sem aderência na terra e aqui ela entregava-se, quer dizer, ali ela fazia parte já da energia telúrica da terra, ela já estava totalmente dominada por essas entidades satânicas, né? No caso assim, ó. Quer dizer, aqui, ó, já começava o processo de rendição. Esses dois chakras já estão conectados, meus pés já estão sem aderência, tá? E o chakra, eu passo, então, a fazer parte da terra. Só que aí ele deixava ela penteada e ajeitada assim, né? Mas essa posição é de prazer pra gente humano e a nível espiritual é de rendição. Nessa altura já tinha sentido vontade de matar? Eu tinha medo. Bem antes eu tinha medo. Só que nesse dia, eu acredito que nesse dia, foi o que aconteceu, o meu primeiro delito. Porque eu fui para Ibirapuera. Eu vi meus amigos e uma garota que diziam ser minha namorada, que ela nunca foi minha namorada, eu vi ela uma vez, foi a segunda vez que eu vi ela no meio do pessoal. Então eu fiz um convite para ela, um convite enganoso. Foi na hora que eu fiquei afobado, fiquei uma coisa assim. Eu comecei a conversar com ela rapidamente, ela falou, não, aceitou, foi, e vamos. E fomos para lá, para a Mata do Estado. Aonde foi? Essa garota. Como era o nome dela? Pitucha. Zona Sul de São Paulo, 6 da tarde. Este era o horário preferido de Francisco de Assis Pereira. Convencer as vítimas a vir até aqui parecia ser fácil para o motoboy, mas fazê-las entrar num lugar como este é inacreditável. Eu convidei ela para ir para uma pista de patinação que tinha na Avenida Kennedy, Golden Shopping, uma antiga pista que hoje fechou. Era de gelo, depois foi de roda, fizeram de roda e agora fechou. E eu estava indo, eu convidei ela para ir para lá, para aquele lugar. Até no momento eu falei, não, eu vou passar reto. E na hora que chegou lá, bem no lugar da mata lá, eu parei. Falei, não, é aqui, vamos descer. E você disse o que para ela? Se ela aceitaria fazer um acampamento, conhecer um acampamento. Uma história de uma fantasia. Você jamais convidou alguém para ser modelo? Não, em hipótese alguma. Eu nunca tive curso nenhum. Nesse sentido. Em outro sentido eu tive cursos. Sim, mas eu digo, você nunca disse para essas meninas para elas irem tirar foto na mata? Não. Era sempre relacionado com acampamento. Tirar foto, em hipótese alguma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A partir do 9º passo, Francisco dizia que começava a sofrer uma transformação, a ser dominado. A dominação ocorria porque o campo de energia dele passava a receber a influência maléfica dessas entidades que habitam aqui e que também tinha uma interferência na aura dele. Ela não falou nem o porquê, onde que era, mas uma pista aqui no meio do mato, não sei o quê. Nada. Eu conversei com ela assim, eu tive vários vocábulos com ela. E as vítimas? Como é que as vítimas se convenciam a entrar aqui num lugar como esse? A vítima também era assediada por essas mesmas forças maléficas. Eu introduzi na mente dela, não sei o quê, mas eu introduzi na mente dela. Então foi uma espécie de dominação, não sei explicar. Eu só sei que eu entrei com ela lá dentro. E no que eu entrei com ela lá dentro, entendeu? Eu gritei com ela e ela ficou praticamente parada, olhando pra mim, pasma, sem saber o que fazer, sem nada. Ficou dominada. Eu falei pra ela, não faz nada. Baixo ou alto? Não faz nada. Fica quieta. Foi aonde que eu peguei ela e por trás eu comecei a beijar ela e beijando, depois eu peguei ela e enfoquei ela, eu matei ela. Como é para uma mãe ter um assassino como filho? Essa pronúncia pra mim não existe. Assassino, maníaco do parque. Pra mim, que sou mãe, não. Como é que a senhora vê o seu filho? Hoje eu vejo ele assim, o Francisco, que sempre foi meu. Menino bom, um menino que sempre conviveu com a sociedade. Para mim, sempre que se torna falar no nome do Francisco, é dolorido. Eu quero me conter, mas não consigo nunca. Acho que eu nunca vou conseguir as pessoas pronunciar para mim o nome dele. Como é que a senhora o criou?
Eu criei o Francisco como uma criança normal. O que você foi fazendo? Você pulou logo no pescoço dela? Não, ela deitou, ela tinha os seios fartos. Ela deitou e eu comecei a fazer atos sexuais com ela. Não transei com ela, mas matei ela, que eu me lembro. E o que eram atos sexuais? Transar. Assim o quê? Se beijava? A gente só se beijava. Ficamos de pé e nos beijávamos. Só isso, né? Até que chegou uma certa hora que eu peguei no pescoço dela e de uma hora pra outra, assim, quando eu vi, ela já estava caída no chão. E você, quando pegou no pescoço dela, ela estava em pé ou ela já estava deitada? Ela estava em pé. Em pé? Em pé. Você pegou no pescoço dela assim de frente? Não, de trás. Por trás. Porque eu estava abraçado com ela e eu virei abraçado com ela, ela olhou pra trás, eu beijei ela. Na hora que ela olhou pra trás, assim, eu comecei a beijar ela, começou a me beijar, mas eu acredito que ela estava sem reação, não tinha como reagir ali no meio. Você a enforcou com a mão ou você enforcou com uma gravata? Uma gravata, e foi rápido. Rápido? Foi questão de minutos. É? Ela se debatia? Ela gemia? Não deu tempo de se debater. Foi muito rápido. E quando você a viu morta nos seus braços, o que você fez? Eu deitei com ela e fiquei olhando pra ela e chorava muito. E ficava acariciando ela depois de morta. Passava a mão na face dela. Muito carinho, muito amor. Ele era o mais mimado? Não posso dizer pra você que ele era o mais mimado, não. Ele sempre, na vida dos filhos, ele foi criado como os outros também. Então achava ele assim um pouquinho mais interessado, ele ficava mais assim, com o olho mais instalado, mais impressionado, como se diz, né? Mais aguçado. Ele ficava mais impressionado ao ver os bois ali, né, matando, sei lá. E você notava pelo olhar, mas ele dizia alguma coisa? Não, naquela época nós nem... Simplesmente pra nós era uma diversão. Tava andando, vendo como é que matava os bois, né? Passava a mão na face dela. Quanto tempo isso durou? Durava uns 30, 40 minutos. E ele brincava? A gente brincava também, E ele era o boi ou era a marreta? Você tem raiva de mulher? Não. Por que eu teria raiva de mulher se eu fui considerado um Zé Galinha e tive inúmeras namoradas? Eu tinha vocação, eu tinha uma lábia para ter namorada. Eu tinha domínio sobre a mulher. Por que você matava as mulheres? Eu não entendo. É um sociopata, um indivíduo que não tem condições de conviver em sociedade, particularmente com a figura feminina. E, na última instância, impossibilitado de exercitar o seu desejo, elimina este objeto que é de desejo e passa a ser de ódio, de frustração. Você é potente, Francisco? Potente? Isso. Sou. Você tem ereção normal? Tenho. A qualquer hora? A única coisa que eu tenho é a fimose. Eu tenho fimose, desde pequeno. Você tem raiva disso? Não tenho raiva disso. Uma certa época me incomodava. Demorou muito para mim começar a ejacular. Ou ter uma certa relação com garota. Demorou bastante. Quando eu ejaculava por fora, não ejaculava por dentro. Demorou quanto tempo? Que idade você começou a ter relação? Com 15, 16 anos. O Sol indica a principal experiência da vida dele, né, que é a sexualidade envolvendo o meio social. Ele busca isso nas relações, as relações ocultas, onde ele busca a sexualidade, já que ele se sente sozinho e tem muita sexualidade. Como é uma pessoa que diviniza a mulher, esse é um outro fator importante, é que ele diviniza a mulher, mas ele quer fazer segundo aquilo que ele acredita. E, na verdade, ele não satisfaz as mulheres. Então, ele se frustra e aí ele se torna agressivo. Ele se sente frustrado, se defende, agride, mata. Por amor. Como é matar por amor? É um amor satânico pra mim. É um amor macabro. Mas eu não tinha ódio delas. Nenhuma delas. Aquela vontade de rasgar ela. Mas aquele amor era um amor doente. Um amor maligno. Um amor maligno. Um amor oculto. Que começou a se manifestar. E provavelmente ele deve ter feito muita barbaridade antes. Isso aí é só que veio à tona agora. De alguma maneira, eu acredito que é impossível que tenha sido, talvez não do âmbito do assassinato, mas que é uma pessoa de uma natureza extremamente confusa, quer dizer, de pisar em falso, de iludir e ser iludido, especialmente ser uma pessoa que fantasia muito a sexualidade. Quer dizer, uma pessoa assim não tem limite. Você diria que ele é homossexual? Não diria que ele necessariamente seja um homossexual, mas eu diria que ele pode até não encontrar limites para a sexualidade. É diferente. Quer dizer, um homossexual ele tem uma atração pelo mesmo sexo. Não é? E há pessoas que possuem atração pela fantasia, pela piração, que pode ter 1000 variantes. Que é diferente, não é homossexual. Não conheço. Nunca ouvi falar de Tainá. Falei, não, você vai morar comigo. Eu, no momento, tô precisando de alguém. E começou assim nosso relacionamento. Ele foi morar comigo, a gente ficou de casa, né? Ele era passivo. Bem que eu queria que ele fosse ativo. Era o que eu mais queria. Mas não, ele não conseguia ser ativo comigo. O travesti, nessa hipótese, seria uma mulher que não é mulher, mas um homem que se recusa o papel de homem. No seu imaginário, no seu simbólico, poderia ser a ponte, a transição para
essa fantasia. Não faz nada. Fica quieta. Meu pai, ele era uma pessoa muito rígida, ele era uma pessoa ruim mesmo. Ele era violento? Violento. Violento? Ele, quando ele cismava, não sei o que na cabeça dele, ele derrubava tudo dentro de casa, ele acabava com tudo. Quando a senhora olha pro rosto do seu filho, a senhora lembra de quem? Eu lembro do meu pai. Porque ele parece com meu pai. O avô dele, curiosamente, é agressivo, esse avô. Ele tem uma ideia, na verdade ele tem uma herança desse avô. Você disse que estava ouvindo mensagens, ou que está ouvindo mensagens dos parentes dele. Que parente, que nome tem, o que diz? Nós temos aqui o senhor João. Quem é? O senhor João é pai da mãe do motoboy. O avô materno. O avô que abandonou essa senhora aos 10 anos de idade, deixou ela com a família e largou a atividade espiritual que ele tinha, que era resgatar todo aquele karma familiar. Ele largou isso pra lá, né? E foi embora quando a mãe do Francisco tinha 10 anos de idade. Os seus pais, a senhora viveu sempre com eles? Ou até que idade? Eu vivi junto com meu pai, junto com a minha mãe, até os 10 anos de idade. Até os 10. E depois se separaram? Depois se separou porque ele arrumou uma outra mulher. Né? Foi embora quando a mãe do Francisco tinha 10 anos de idade. E esse karma ficou em aberto, quer dizer, alguém tem que resgatar. E quem assumiu isso? O Francisco de Assis. Então esse senhor ficou muito tempo desaparecido da família e agora ele está reaparecendo, pelo menos para mim aqui, morto, dizendo que realmente ele tem que resgatar esse karma, que é o Francisco. Há 41 anos a senhora não vê seu pai? Não vejo meu pai, não sei se é vivo ou morto. Agora, a transferência de energia dele pro Francisco é devedora. Porque ele fazia trabalhos com vudus, ele fazia trabalhos com magia, com feitiço. O avô. E nas horas de folga dele, o que ele fazia? Ah, ele mexia com os negócios lá, umas coisas de coisas de Umbanda ele mexia, nas horas... E você mexia com Umbanda? Vendia coisa de Umbanda? Não, ele fazia trabalho em casa. Trabalho de quê? Mas lembra assim o que a senhora lembra desse trabalho? Ele fazia trabalhos de feitiçaria, né? Então esse débito alguém da família tem que pagar. Para falar o claro, ele virava um demônio. Ouvi nitidamente a risada dada por uma pessoa adulta, mas a imagem que me dá não é dessa pessoa adulta, é o próprio Francisco quando era bebê, recém-nascido na maternidade onde nasceu. Então eu vejo essa enfermeira entrando, colocando esse bebê nas mãos da senhora mãe dele e dizendo, olha que lindo. E ele dá um largo sorriso. E essa risada não foi dada pelo Francisco. Ali ele recebeu o cajado, vamos dizer assim, karmático, para resgatar essa incumbência, vamos dizer assim, espiritual. Socorro, você acha que quem está em casa vai acreditar numa história como essa? Olha, o sentimento que eu tenho, que deve ser da maioria das pessoas, é que é impossível acontecer isso. Mas nós estamos tratando de um fato real, então aconteceu. E essas entidades fazem de tal forma, tão sutil, que deixa a gente nesse impacto. É ou não é? Quer dizer, ele é ou não é louco? O que dizem que eu sou louco? Eu não sou louco. Um louco escreve, um louco fala, um louco anda tão bem de patins, um louco tem estudo, um louco serve à pátria, um louco sabe andar de moto. Mas o que eu posso dizer é que alguma coisa tem dentro de mim. Ruim. Ruim. Horripilante. E quando foi a próxima morte? Como foi? Foi a Isadora. Ela estava de chinelo preto, saia jeans, curta e camiseta regata e de óculos de praia. Né? E ela estava bem à vontade. Era uma garota de exuberância, assim, né? De corpo, né? E no que eu vi ela, eu parei no farol, o farol estava fechado e todo mundo começou a mexer lá atrás com ela, nos ônibus, carro, tudo, né? Eu parei no acostamento, bem beirando a guia, ela passou e ficou esperando o farol abrir e fiquei olhando para ela. Naquela hora mesmo eu não sabia para onde que eu já estava perdido, naquela hora, se eu ia para cima, se eu ia para baixo, eu não sabia nem para onde que eu ia mais. Desci da moto e fui conversar com ela. Cheguei de uma vez assim, comecei a conversar com ela. E foi rolando um clima, foi rolando um papo, foi um diálogo. Mas naquela hora eu já estava eufórico, já estava, né? Com vontade de matar. Já estava uma coisa que veio de uma hora para outra. E comecei a conversar com ela, através da lábia. Eu me lembro até o horário, 3h30, 4 horas da tarde, que foi mais ou menos. Isso foi uma coisa que eu comecei a conversar com ela. E entrei praticamente dentro da vida dela. Um pouco das palavras que ela falou para mim, eu comecei a falar com ela, ter um certo contato com ela, de voz, né? Então ela me viu uma pessoa muito superior, uma coisa de superioridade, né? Então ela se iludiu muito com tudo que aquelas palavras que eu falei para ela em poucos minutos, em 30, meia hora, 40 minutos foi de conversa. Então ela aceitou, e eu estava com um baú na moto, eu sentei em cima do tanque, ela estava de saia, mini saia, ela sentou em cima, não carregava a bolsa, eu não via nada na mão dela, nada. Quando você levava as mulheres para o parque, você levava-as para estuprá-las ou para matá-las? Levava para matar. Era alguma coisa que era para matar, não era para estuprar. Sendo que muitas
parte delas que eu fiz, isso aí não teve, nem relação eu tive. O que ela falava da vida dela, que ela queria ser comissária de bordo, que ela estava fazendo inglês e que ela queria ser aeromoça, tipo de coisa assim. E chegando dentro da máquina, nós começamos a conversar. Começamos a conversar e chegou uma hora que foi a mesma coisa. Veio aquele grito, não faz nada, fica quieta. Aí comecei a beijar ela e comecei a morder. Eu dava mordidas leves nela, não mordia assim para arrancar pedaço, mas mordia leve. Eu dava mordida leve. Qual foi o primeiro lugar que você mordeu? Nos peitos. E depois? Na face. E depois? Nas coxas dela. E depois? Nas nádegas. E depois? Nas lateral. E depois? Nos braços. E depois? Não lembro, eu mordi muito ela. Depois eu falei para ela colocar a roupa, ela colocou a roupa. Tirou umas 3 ou 4 vezes, ela colocou e tirou a roupa. No que ela colocou a roupa, eu sentei com ela no chão, né? E como se ela tivesse sentado no chão e ela na minha frente aqui assim, eu abraçado com ela. Então foi onde que eu deitei com ela. Depois eu deitei com ela e levantei o braço e peguei uma madeira. No que eu peguei a madeira, eu coloquei no pescoço dela. E também foi a mesma coisa. Essa foi com a madeira, foi com uma madeira. Eu adoro essa Como é que você fazia? Eu estava sentado com ela e ela estava na minha frente. Eu abracei ela, aí depois eu deitei com ela. Eu estava por trás dela nessa hora. Eu estava por trás dela, só que eu estava deitado. Eu estava por trás dela. Porque eu me lembro, eu estava com a mão no pescoço dela. Mas não foi uma gravata. Eu coloquei a mão do lado, assim, peguei uma madeira e coloquei no pescoço dela a madeira. E foi naquela hora. E puxou? E puxei. Ela se debateu? Não. Não se debateu. Foi rápido. Não se debateu. Foi rápido. A madeira veio assim como se esmagasse de uma hora para outra. E era quando eu fui com ela pra lá, não tinha bolsa nem nada. E eu alisei. E vi um volume do lado da calcinha dela, né? E eu peguei aquele volume e coloquei no bolso, não sabia o que era um volume. Eu coloquei, depois que eu saí lá fora que eu vi que não estava no cheque. Mas aí você mordeu? Mordi. Eu mordi ela leve. Dei umas mordidas nela por cima. Onde? Mordi os seios e mordi o braço, aqui. Ela já morta? Morta. Arrancou pedaço? Não arranquei pedaço. Eu mordi ela sim, mas não arranquei pedaço. Foi a primeira vez que você mordeu? Não, a Raquel eu mordi. Mordeu? De leve. Também de leve? Então, até então de leve? De leve. E aquelas mordidas... Por que você mordia sempre no seio? Eu tinha um fascínio por seios. Era uma coisa que podia ver o seio de uma mulher que ficava fascinada. Aí eu pensei, no dia eu estava trabalhando. E eu fiquei trabalhando, estava chovendo, aí pensei, vou lá. Aí fui lá, peguei um... Lá onde? Lá onde que eu tinha deixado a Isadora. Morta. Aí eu cheguei lá, o corpo já estava em decomposição. Já, eu peguei e coloquei gasolina pro fogo. Mexeu nela? Não toquei nela. Eu vi ela. Deformada. Disse alguma coisa? Fiquei olhando. Quanto tempo? 30 minutos. Olhando aquele corpo em decomposição? Decomposição. E não disse uma palavra? Nada. Só ficava olhando. E pensava o quê? Tinha imaginação fértil. E o que é a imaginação fértil? O que você disse e pensava? Comia carne. As mordidas que eu dava anteriormente, o que eu temia era matar. E o que depois que eu vinha temendo era fazer isso, comer a carne. Que eu tenho a consciência limpa que eu não fiz. Aí naquele momento que você viu aquele corpo em decomposição, você teve vontade de comer a carne? Foi. E ficou matutando isso durante uns 30 minutos? Fiquei. Se comia ou não comia? E aí? Depois o fósforo não queria nem riscar, porque estava garulando, né? E não queria acender. Quantos fósforos você quebrou? Uns 2 ou 3. Aí depois teve um que sem querer, caiu assim. Quebrou o palito, caiu assim, quase pegou fogo em mim também, naquela hora. Aí pegou fogo no corpo? Pegou. E você ficou olhando até queimar? Eu virei, fui embora. Enquanto o corpo queimava? Foi. E à noite? Você sonhou? Sonhei. O que você sonhou? Eu pensava nela. Pensava? E quando você sonhava e pensava nela, você pensava nela em que condições? Ou de que jeito? A carne. Comer a carne. Esse foi o que você sonhou à noite? Eu ficava tinha imaginação muito... O medo aumentava cada vez mais. O medo que você diz era a vontade de matar, e agora a vontade de comer a carne. O medo. O medo, sempre o medo. Uma coisa negra que te dominava. Você acordou à noite pensando nisso? Acordei. E aí? Suado, transpirando. Aí eu fui no banheiro e tomei banho. Aí depois dessa, qual foi a próxima? Ferrosa. Qual foi a próxima? Depois dessa, qual foi a próxima? Qual foi a próxima? Qual foi a próxima? Qual foi a próxima? Fica quieta, não faz nada. Eu comecei a beijar ela e morder ela, forte, os seios. Meio mordi mesmo, comecei a morder mesmo. De arrancar pedaço, comecei a dar vontade. Eu tava tendo prazer de comer a carne. Eu matei. Eu adoro os seios. Pegava, mordia os seios. Eu sentia que não era a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. E eu vim
sucessivamente, não ia parar. Eu sentia vontade de comer carne humana, de morder, arrancar pedaço. Aonde que eu ia começar a mastigar a carne? Aonde eu ia começar a comer a carne dela? Cuspiu? Cuspi. Eu tinha dó. Eu chorava muito dos bois. Das marretadas que os homens davam. Eu ficava imaginando se aquele peso de 15 ou 20 quilos de marreta fosse ao contrário, em vez dele acertar no boi, acertar nele, no homem. E 60 quilos da sua mordida? Como é que você explica? Eu mordia várias vezes. Mordia. Eu queria... a posição era algo... Aonde que eu ia começar a mastigar a carne? Aonde eu ia começar a comer a carne dela? Ao voltar para a cela, Francisco diz ter visto o número 3 no teto. A partir daí, começou a admitir que talvez possa ter assassinado muito mais mulheres do que as 11 que ele já confessou. E na hora que eu falei das vítimas, você escutou como se eu tivesse falado de 70 vítimas. O senhor falou, não foi das vítimas, foi das vítimas. Isso. Em relação às vítimas. Mas eu saí daqui com o número 70 na cabeça. Desde a hora que eu saí daqui, eu entrei lá e ficou 70. E eu deitado na cama, eu vi o número 30. 3 na cela, em cima. Um 3 e um 0. São 3, mas pra mim era 30. E tá lá o número, na cela. E a noite inteira você pensou em 70? Em 70. Mas você não tem lembrança de 70? Não tenho lembrança. O que eu lembro é 70. Que eu saí daqui com 70 na cabeça. Ficou 70. E 60 quilos da sua mordida? Francisco, quantas mulheres você matou? Você me disse 8 ou 9? 8 ou 9. Aí eu disse, Francisco, você tem certeza que não foram mais? Aí você me disse, eu estou buscando coisas na minha lembrança. Mas o que eu tenho lembrança é de 8 ou 9. 8 ou 9. Aí depois veio o número 70, né? Número 70 na minha cabeça. Desde a hora que eu saí daqui. Esses delitos foram praticados quando ele tinha 31 para 32 anos. E esse tipo de mal do qual ele padece nunca começa a desencadear com essa idade. É muito tardio. Eles provavelmente, mais para o lado da certeza, digamos assim, tá certo? Mas eu diria que 80% ele deve ter praticado delitos antes. Com que idade que esses delitos devem ter começado? Eu digo isso porque, normalmente, essas manifestações anormais desses indivíduos que padecem desse mal, normalmente começa com 18, 19, 20, 21, 22 anos. Então, entre 18 e 22 anos, provavelmente, aí começaram os primeiros delitos. A Paranormal, que nos acompanhou durante todo esse tempo, tinha um número de 103 vítimas suas. 70, 30 que você vê no teto e o 3 que lá está escrito, como você diz. Tá lá, você pode ver. Doutor Pedrosa pode acompanhar, pode ver. Tá o número 3 lá. Eu mostro. Do lado direito da cela. Você ouviu 70? 70. Viu de um 3, um 30? Um 30. São 100? São 100. Mas com mais 3 são 103? Correto. Você tá rindo por quê? É um motivo. Tá na fita. Eu mencionei pro senhor. Eu mencionei. Você mencionou ou mentiu? A face. Tá na fita. Que face? Ontem. A face sua que foi mudando? Correto. Mas sua face tá mudando agora também. Então. Então o quê? Tá na fita. O quê? O que tá na minha face que o senhor viu? O senhor acabou de mencionar. Mas você tá meio rindo. Correto. Por que você tá rindo? Eu não sei. Você não sabe que você tá rindo pra mim? Com ironia? Exatamente. Foi o que eu fiz ontem. O senhor lembra? Tá na fita. De 29 anos, em menos de um ano eu fiz tudo isso. Nesse período? Nesse período. O resto você apagou da tua memória? Apaguei da minha memória, mas... Não lembra? Não tenho lembranças. Então, se eu matei 100 pessoas, eu vou lembrar detalhadamente as pessoas. Como eu venho lembrando. Se eu lembrei de 9, se eu lembrei da minha vida desde pequeno, por que eu não ia lembrar de todas as pessoas que eu tivesse? Vamos supor que eu tivesse matado. Então eu iria falar, não, eu matei mais de 9. Eu iria falar, sim, porque... Você acha que eu conversando com você, eu converso com o Francisco ou às vezes eu posso conversar com outra pessoa? Às vezes... Não. O senhor conversa com o Francisco. Sempre? Sempre. Mas... O que eu posso dizer é uma coisa que eu sinto. Que alguma coisa que o senhor fala pra mim, entra dentro de mim, eu gravo. É a mesma coisa que quando eu converso com uma garota, ela fala coisas pra mim. Eu gravo alguma coisa, fica dentro daquilo. Então aquilo, ele transforma, ele engloba palavras que o senhor fala pra mim, ou elas. Então engloba aquilo. E você?
Eu digo você, quando eu converso com você, eu converso sempre com o Francisco, é isso que eu estou te perguntando. Correto. Eu converso sempre com o Francisco ou às vezes esse Francisco é outro Francisco? Às vezes o Francisco é outro Francisco. Quem é? É uma coisa que eu quero que ele se manifeste. Como é que é isso? Eu não sei explicar, mas esse outro Francisco é uma coisa que é uma farsa, é um engano. Ele usa da minha timidez para esperar uma oportunidade. Ele é oportunista. O senhor falou forte, um tom forte para mim uma hora. E aí você riu? Eu ri. E agora você riu também? Exatamente. Mas é você ou é outra pessoa? Eu não sei. Este tipo de indivíduo, pelas características que ele tem, ele provavelmente cometia delitos em bloco. Ou seja, bloco Parque do Estado, bloco não sei o quê, bloco, interior, não sei. Mas é possível. Não se deve descartar essa possibilidade. Porque o mal do qual ele padece leva a este tipo de leitura. É praticamente impossível começar um indivíduo desse tipo, com essas características biológicas, psicológicas e sociais, é praticamente impossível ele começar a delinquir com 30 anos de idade. Provavelmente ela na casa dos 20, no final da adolescência, digamos assim. Eu tenho medo. De quê? De ter matado mais do que você lembra? Também. Você acha que só aos poucos vai aflorar na sua lembrança? É isso que você está com medo de encarar essa verdade? Não é eu. É quem? Alguma coisa. Eu não sei explicar. Isso está vindo em você? Tá. E você agora teme de não estar lembrando claramente, mas de ter matado mais gente. Ou ter sido usado para matar mais gente. Pode ser. O número 100 está ficando claro na sua cabeça? Eu somo os 70. Ontem eu fiquei com 70 na cabeça e mais os 30 em cima da cela. No teto. Tinham 3. Eu calculei 70 com 3. Pra mim aqueles 3 era 30. Bateu com 100. Com 3 dava 103. Amanhã, o promotor de justiça Edilson Bonfim apresenta a 6ª denúncia contra o maníaco do parque. A nova denúncia se refere ao assassinato da estudante Isadora Frankel. O promotor entende que os crimes do motoboy foram praticados com meios cruéis e por motivo torpe. No caso, obter satisfação com o sofrimento da vítima. A pena para esse tipo de crime, considerado hediondo, varia entre 12 e 30 anos de prisão em regime fechado. Até domingo que vem. Até lá.